A primeira fotografia colorida, capturada em 1861, representa um marco significativo na história da fotografia. Antes desse momento, as imagens eram exclusivamente em preto e branco, incapazes de reproduzir a riqueza cromática do mundo real. A criação dessa imagem colorida foi possível graças aos esforços pioneiros do físico escocês James Clerk Maxwell e do fotógrafo Thomas Sutton. O processo que levou à primeira fotografia colorida envolveu uma série de experimentos e inovações tecnológicas. James Clerk Maxwell, um cientista conhecido por suas contribuições em várias áreas da física, teve a visão de utilizar princípios ópticos e matemáticos para criar imagens coloridas. Ele desenvolveu uma teoria fundamental que afirmava que qualquer cor poderia ser representada pela combinação adequada de apenas três cores primárias, em vermelho, verde e azul. Maxwell teve a ideia de criar uma imagem colorida por meio de uma roda que continha três filtros coloridos correspondentes às cores primárias. Esses filtros eram vermelho, verde e azul. Quando uma cena era fotografada através desses filtros em rápida sucessão, era possível criar três imagens em preto e branco separadas, cada uma correspondendo a uma das cores primárias. Thomas Sutton, um experiente fotógrafo, foi fundamental para transformar a teoria de Maxwell em prática. Ele construiu uma câmera especial com três lentes e três placas de vidro, cada uma com um filtro correspondente. A cena a ser fotografada era capturada em três exposições separadas, uma para cada cor. O processo era demorado e exigia que os objetos não se movessem entre as exposições, mas foi um avanço notável. Uma vez obtidas as três imagens em preto e branco, cada uma representando uma das cores primárias, o próximo passo era combiná-las para criar a imagem colorida final. Maxwell projetou uma lâmpada especial que projetava as três imagens em preto e branco sobre uma tela branca, usando filtros correspondentes às cores primárias. A sobreposição das três imagens resultava em uma imagem colorida surpreendentemente precisa. A primeira fotografia colorida conhecida, chamada de Otarta Ribbon, foi criada usando esse processo pioneiro. A imagem retrata uma fita xadrez em tons de vermelho, verde e azul. Embora as cores não fossem tão vibrantes quanto as que podemos capturar hoje em dia, o feito de Maxwell e Sutton abriu caminho para o desenvolvimento futuro da fotografia colorida. O impacto dessa conquista foi profundo. A capacidade de registrar o mundo em cores trouxe uma dimensão totalmente nova à fotografia, permitindo que as imagens se aproximassem muito mais da realidade. Isso foi particularmente importante em áreas como a ciência, onde a precisão na reprodução de cores era essencial. À medida que o tempo avançou, a tecnologia de fotografia colorida continuou a evoluir. Surgiram métodos mais práticos e acessíveis, como a fotografia colorida por meio de filmes, que se tornou amplamente popular no século XX. Isso permitiu que o público em geral capturasse momentos coloridos de suas vidas, expandindo enormemente o campo da fotografia. Hoje, vivemos em uma era digital, onde a fotografia colorida é onipresente, graças às câmeras digitais e aos smartphones. A primeira fotografia colorida de 1861 pode parecer primitiva em comparação com a tecnologia atual, mas foi o ponto de partida para uma jornada fascinante e contínua de inovação na captura de cores na fotografia. Após a conquista de Maxwell e Sutton, o campo da fotografia colorida estava pronto para avanços significativos. As décadas seguintes testemunharam um esforço constante para aprimorar a qualidade e a acessibilidade da fotografia colorida. Uma das primeiras inovações notáveis foi a introdução de processos de impressão colorida, como a litografia cromolitográfica, que permitiu a criação de reproduções de imagens coloridas em grande escala. Isso teve um impacto significativo nas indústrias de publicação e arte, tornando a arte visual mais acessível ao público em geral. No entanto, ainda havia muitos desafios a serem superados para tornar a fotografia colorida mais prática. A primeira fotografia colorida de Maxwell e Sutton dependia de um processo complicado e demorado, exigindo exposições separadas e a sobreposição das imagens para criar uma única imagem colorida. Isso não era adequado para a fotografia em movimento ou situações em que a captura de cores precisas era essencial.
A busca por um método mais simples e eficaz para a fotografia colorida continuou no final do século XIX e início do século XX. Um marco importante foi a invenção do processo autochome pelos irmãos Lumière na França em 1903. Este processo utilizava pequenos grãos de amido de batata tingidos de vermelho, verde e azul, espalhados sobre uma placa de vidro como um filtro. A luz passava por esses grãos antes de atingir o filme, criando uma imagem colorida direta. O autochome tornou a fotografia colorida mais acessível e popular entre os fotógrafos amadores. A década de 1930 viu o surgimento dos primeiros filmes coloridos de qualidade comercial, como o Kodachome, que se tornou icônico por suas cores vibrantes. Fotógrafos profissionais e amadores agora podiam capturar momentos em cores com facilidade. Esse avanço também influenciou a indústria do cinema, levando à produção de filmes coloridos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fotografia colorida desempenhou um papel importante na documentação do conflito, fornecendo uma perspectiva mais vívida dos eventos. Após a guerra, a fotografia colorida se tornou cada vez mais popular, à medida que os laboratórios fotográficos se adaptaram para processar filmes coloridos de maneira mais eficiente. A chegada da era digital na fotografia, a partir da década de 1990, revolucionou ainda mais o campo. As câmeras digitais permitiram que qualquer pessoa capturasse imagens coloridas instantaneamente, eliminando a necessidade de filmes e revelação. A tecnologia também possibilitou a edição avançada de cores, abrindo possibilidades criativas ilimitadas para fotógrafos e artistas. Hoje, vivemos em uma era onde a fotografia colorida é onipresente, graças aos smartphones equipados com poderosas câmeras digitais. A evolução da fotografia colorida continua com inovações em sensores de imagem, algoritmos de processamento e realidade aumentada, expandindo ainda mais as fronteiras da criatividade e da precisão nas cores. Em suma, desde a primeira fotografia colorida de 1861 até os dias de hoje, testemunhamos uma jornada extraordinária no mundo da fotografia colorida. Do laboratório de Maxwell e Sutton às câmeras digitais em nossos bolsos, a busca pela captura precisa das cores do mundo continua a moldar nossa maneira de ver, lembrar e compartilhar momentos preciosos em cores vivas e ricas.